Bom, primeiramente um bom dia a todas e todos, eu espero que vocês estejam todos bem. Queria, antes de mais nada, manifestar meu agradecimento à professora Arlene, ao Sr. Susquem, pela oportunidade de apresentar aqui para vocês, no dia de hoje, o seminário sobre o trabalho do nosso grupo de pesquisa. Tá? Então, antes de mais nada, quero dizer que para mim é uma honra muito grande poder vir aqui nesse fórum e poder apresentar um pouco do nosso trabalho para vocês. O título da apresentação que eu acabei por escolher aqui para fazer para vocês hoje é Foto e Eletrocatálise em Condições de Fluxo Contínuo, as contribuições do LQB-UFSCar, que é o Laboratório de Química Bioorgânica, no qual nós fazemos parte, aqui no Departamento de Química da UFSCar. Para a apresentação, eu escolhi alguns tópicos que eu vou discutir com vocês, então algumas observações gerais e a nossa história, né, com química de fotossensibilizadores aqui no UFSCar, um pouco sobre química de fluxo contínuo e fotocatálise. Depois, na sequência, eu apresento para vocês os exemplos mais relevantes, né, nessa área de foto, catálise, tanto em batelada quanto em flow, e algumas perspectivas da área que eu gostaria de comentar e partilhar com vocês nesse sentido. Então, para aqueles que não são de São Carlos, para aqueles que não conhecem a nossa cidade, a nossa belíssima universidade também, a cidade de São Carlos está localizada aqui mais ou menos no centro do estado de São Paulo, uma cidade relativamente média para os padrões brasileiros, de pouco mais de 250 mil habitantes, uma cidade já de 163 anos de idade. Tá? São Carlos é conhecida como a capital nacional de ciência e tecnologia. Nós temos aqui duas grandes universidades públicas, a UFSCar e a USP, bem como nós temos também uma série de empresas, startups, uma cidade que respira ciência e tecnologia de maneira bastante intensa, né? Uma cidade bastante antenada, com empresas, com startups, com as próprias universidades. A população reconhece, entende e conhece bastante a ciência que nós fazemos aqui em São Carlos. Então, é uma interação muito positiva, muito interessante que temos aqui. Aqui um pouquinho da nossa universidade, essa entrada da nossa belíssima Universidade Federal de São Carlos. Essa é uma foto pessoal aqui do Departamento de Química, né, em plena primavera. E aqui uma foto já um pouco antiga da visão superior da universidade, mas que mostra bem que o nosso campus está localizado numa região muito privilegiada da cidade de São Carlos. Bom, um pouquinho da nossa história com a química de fotossensibilizadores. Eu cheguei aqui em São Carlos, na UFSCar, em 2010, no segundo semestre de 2010, e a proposta da nossa equipe, a proposta da linha de pesquisa que nós implementamos aqui de início, era realizar a síntese e a química, né, e a aplicação de alguns novos fotossensibilizadores. Então, inicialmente, o nosso trabalho ele se concentrou tanto na modificação semissintética de alguns pigmentos naturais da classe dos porfirinoides. Aqui eu destaco um deles, as clorofilas, e essas modificações sintéticas visavam trazer novas propriedades fotofísicas para aplicações em terapias fotodinâmicas, por exemplo, terapias fotônicas para combate de lesões celulares. Na sequência, a gente também tinha como objetivo desenvolver uma série de trabalhos que eu não vou mencionar aqui no seminário de hoje, tanto visando a síntese de porfirinas e modificações e novas propriedades fotofísicas em função das variações sintéticas promovidas, de ftalocianinas, também com esse foco em aplicação para terapias fotônicas. E desde 2014, né, nós decidimos aqui no grupo dar início à utilização das porfirinas como fotocatalisadores em síntese orgânica, ou seja, utilizar os derivados porfirínicos que a gente produzia na equipe para estudar processos fotocatalíticos em geral. Também demos início a estudos de química de fluxo contínuo, com a aquisição de alguns reatores e também a construção homemade desses reatores. E mais recentemente temos atuado bem mais fortemente em processos fotocatalíticos, em desenvolvimento de metodologias sintéticas do ponto de vista fotocatalítico e também eletrocatalítico, que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Só para título de informação, né, os derivados porfirinoides eles são bastante fascinantes do ponto de vista de fotofísica e fotoquímica. As porfirinas, elas, nas suas variações estruturais, porfirinas, clorinas, isobacterioclorinas e bacterioclorinas, pequenas modificações estruturais nessas moléculas
são capazes de produzir espectros na região do ultravioleta, perdão, do visível, né, entre a transição do ultravioleta para o visível, com diversas bandas, uma diversidade de bandas nessas regiões é bastante positiva, é interessante para aplicações em fotocatálise. Então, você tem as porfirinas simples, com bandas iniciando mais intensamente na região do ultravioleta, mas também bandas na região do visível, as clorinas já com uma banda na região do infravermelho próximo, as isobacterioclorinas com uma banda muito intensa, né, na região a transição do verde ali para o vermelho, e a gente tem as bacterioclorinas com bandas em praticamente todo o espectro de ultravioleta visível, né, o que traz a esses compostos uma grande versatilidade do ponto de vista fotofísico, ou seja, compostos que absorvem praticamente todo o espectro da região ultravioleta visível, permitindo aplicações fotocatalíticas bastante diversas e ainda pouco exploradas, diga-se de passagem. Então, como é que os fotossensibilizadores trabalham em geral? Eu separei esse esquema que eu gosto de usar bastante, né, nos seminários, em especial para um público mais geral, onde a gente tenta colocar um pouquinho como é que funciona, né, do ponto de vista da fotofísica dos fotossensibilizadores, o processo de fotocatálise, o processo de ação fotocatalítica dessas moléculas, né? Então, basicamente, os fotossensibilizadores, eles possuem uma alta conjugação, um número muito grande de elétrons. Esses elétrons eles estão distribuídos nesses orbitais moleculares e o último par, localizado no orbital de maior energia, no HOMO, ele pode, digamos assim, ao submeter esse fotossensibilizador à incidência de uma radiação luminosa, de luz, em que ele absorva essa luz, ou seja, é importante ter um match entre as bandas de absorção dos fotossensibilizadores e a banda de emissão da fonte de luz que nós estamos utilizando. A partir desse match, a partir dessa absorção de luz, né, um elétron ele acaba sendo excitado para o orbital desocupado dessa molécula fotossensibilizadora, ele pode retornar para o estado fundamental e, evidentemente, fluorescer, mas também pode sofrer um cruzamento intersistema e ir para o estado triplete, e nessa situação ele acaba sendo uma espécie fotoquimicamente instável, capaz de realizar uma série de fotoprocessos, né? Então, um fotossensibilizador com elétron excitado nessa condição, ou seja, um elétron com inversão de spin do estado triplete, é capaz de tanto agir como molécula que vai transferir energia, ou seja, transfere energia para outros substratos orgânicos ou outras biomoléculas, por exemplo, e retorna depois para o estado fundamental, ou também pode agir como agente oxidante, né? Recebendo um elétron de substratos orgânicos, por exemplo, por single electron transfer, e adquirir uma configuração eletrônica como essa, ou também fazendo a doação de um elétron, né, para um substrato orgânico e atuando como agente redutor por single electron transfer. E também é possível atuar como transferência de grupos, né, transferência de átomos via química radicalar, mas essa é um outro tipo, uma química mais particular de atuação desses fotossensibilizadores. Mas, de uma maneira geral, essa é a maneira como os fotossensibilizadores devem funcionar. Bom, falar um pouquinho para vocês de química de fluxo contínuo, eu acho que esse já é um assunto não tão jovem mais para a grande maioria do público. As tecnologias contínuas são hoje uma grande realidade na indústria, principalmente, né? Até pouco tempo atrás mais na academia, mas hoje a indústria já está migrando vários dos seus processos para reatores contínuos, para sistemas contínuos na produção de moléculas, especialmente na área de química fina. Essa é uma figura interessante do meu ex-supervisor lá dos Estados Unidos, que ele publicou num trabalho, acho uma figura pictórica bastante elucidativa, né? Mostra um pouquinho, né, da maneira antiga em que nós fazíamos síntese orgânica para as maneiras modernas em que hoje nós podemos fazer transformações em reações químicas. Acho que essa é uma figura um pouco pesada, né, porque é bastante temporal, mas também que diz muito a evolução que os métodos contínuos trouxeram e estão trazendo para as sínteses químicas em geral. Basicamente, como é que funcionam os procedimentos, as reações, né, em regime de fluxo contínuo? A gente tem ali, nós podemos bombear reagentes químicos através de bombas, sejam elas de alta pressão ou não. Esses reagentes entram em contato em sistemas de micromisturas, e aqui já entra a primeira grande vantagem da utilização das tecnologias contínuas, porque é como se nós pudéssemos fazer várias reações químicas continuamente na linha do tempo,
realizando mistura de pequenas quantidades de reagente. Então, isso já traz uma série de vantagens para o processo reacional, né? Desde impedir reações laterais, trazer uma série de vantagens como segurança, rapidez, necessidade de menores aquecimentos e menores transferências de energia, dentre muitas outras, né? Então, o processo de micromistura já é por si só uma das variáveis mais importantes das reações realizadas em fluxo contínuo, porque ele já desde então permite, já traz uma série de benefícios enquanto tecnologia facilitadora, o que nós chamamos hoje as tecnologias de fluxo, os enabling technologies, né? O micromix é uma das peças fundamentais dessa tecnologia. Na sequência, depois de devidamente em contato, né, esses reagentes, eles entram em sistemas reatores, que podem ser de vários tipos. A gente tem aqui desde os reatores do tipo coil, que são tubulares, né, que podem ser aquecidos, resfriados, com grande eficiência e troca de calor. Os microchips, as colunas com reagentes imobilizados, os sistemas de microesferas, em que nós podemos aplicar campos magnéticos, induzir transferência de energia de uma maneira muito eficiente dentro desses reatores. Os reatores tube-in-tube, que são reatores onde nós conseguimos difundir grandes quantidades de gases para meios solventes, para reações em estado líquido, né, o que é bem difícil se conseguir, mesmo em altíssimas pressões, apenas na interface gás-líquido de reatores do tipo par. Então, uma grande inovação tecnológica, esses reatores de membrana, permite dissolver quantidades bem altas de gases em reações. A gente tem os fotoreatores, né, onde eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco dos grandes benefícios, e também as células eletroquímicas, né, também em fluxo contínuo, que eu vou mostrar para vocês, trazem benefícios realmente bastante relevantes, né, para a química de fluxo contínuo. Bom, na sequência, a gente tem aqui um esquema geral de reações em condições contínuas. A gente tem aqui sensores de pressão que podem ser adaptados no sistema reacional, sistemas do tipo back pressure, ou seja, contrapressões para poder trabalhar com solventes muito voláteis, ou até trabalhar com solventes em temperaturas acima dos seus pontos de ebulição, ou reações que evoluem um gás para segurar esse gás na reação, dentre outras aplicações. O back pressure é uma peça fundamental também nos sistemas contínuos. A gente consegue, durante o processo reacional, monitorar em tempo real, né, a chamada inline monitoring, as reações químicas, utilizando tanto os sistemas de detecção de infravermelho, um sistema de detecção UV que nós temos no laboratório funciona muito bem, e também, mais recentemente, têm sido utilizados sistemas de monitoramento em fluxo baseados em ressonância de hidrogênio. Tá? A gente consegue fazer quenchings inlines, ou seja, terminar a reação no próprio tubo reacional lentamente, fazendo quench reacional, que traz uma série de vantagens. Existem hoje sistemas de separação de membrana muito eficientes, então, inclusive, separa as fases orgânicas da aquosa e permite, inclusive, quebrar emulsões e tudo mais. É possível conectar sistemas de purificação já no final do sistema e já obter o produto devidamente puro. Então, a versatilidade que nós temos nesses sistemas é bastante grande, né? As tecnologias contínuas têm trazido uma série de benefícios para a síntese química, e a indústria farmacêutica é uma das, de química fina, é a que mais tem se beneficiado recentemente nesse sentido. Bom, aqui eu vou apresentar rapidamente para vocês alguns dos tipos dos reatores tubulares baseados em Teflon. Aqui um exemplo de um reator tubo-in-tubo que nós montamos no laboratório, um fotoreator também feito no laboratório, um fotoreator feito aqui no o homemade, que a gente chama, né? Alguns reatores comerciais. Traçando um paralelo bem rápido, né, da questão dos benefícios das tecnologias contínuas, se a gente pensar num balão, né, com dimensões, aqui a gente aproxima para dimensões mais cúbicas, vamos assim dizer, um sistema cúbico que tem aí um volume de 105 centímetros quadrados, a área desse sistema, né, calculado nessa figura que aqui está representada, é de 146 centímetros quadrados, o que traz a esse sistema uma razão área-volume, né, uma superfície de contato de 1,4. Quando a gente vai para um sistema tubular, se nós mantivermos o mesmo volume nesse sistema tubular, com as novas dimensões aqui aplicadas, a gente pode chegar a uma área de 2.100 centímetros e aumentar essa área de contato, área-volume, né, superfície de contato, em até quase 20 vezes, por exemplo, aqui, esse exemplo utilizado.
Isso traz uma dimensão muito grande do quanto as tecnologias contínuas, os reatores contínuos, podem trazer um melhor controle das reações químicas, tanto para aquecer, quanto para esfriar, quanto para iluminar sistemas fotocatalíticos ou até sistemas de contato eletroquímico. Então, assim, esse é um exemplo bem simples que eu gosto de utilizar para ilustrar o impacto, né, da utilização de reações contínuas em processos de reações químicas. Então, a gente tem aqui aumento de eficiência, né, tanto na transferência de calor e transferência de massa, que na verdade, o quão rápido você coloca em contato e mistura perfeitamente os seus reagentes, uma grande reprodutibilidade dos experimentos, uma vez que você tem uma minimização de variáveis como erro e tudo mais, a possibilidade de escalabilidade das reações. Uma série de grupos muitas vezes defende que uma das únicas ou grandes vantagens do uso de fluxo contínuo em reações orgânicas é o escalonamento. Eu diria que essa é a menor das vantagens, em princípio, né? Pelo contrário, as tecnologias contínuas trazem uma série de benefícios enquanto tecnologia facilitadora. A escalabilidade é apenas uma delas, né? Eu destacaria, por exemplo, trazer segurança, uma série de aspectos de segurança para os processos reacionais, a possibilidade de você fazer um monitoramento em tempo real das reações, né? Uma possibilidade de você aumentar o espaço químico, ou seja, produzir uma série de moléculas em um curto espaço de tempo é muito grande, e trabalhar em condições extremas, né, que é uma das vantagens contínuas também muito interessante. Por exemplo, eu consigo fazer uma reação em acetato de etilo a 200 graus, né, o que seria praticamente impossível em condições de balão. Então, é possível ganhar e ter-se muitas mais vantagens além da escalabilidade. Então, definitivamente, utilizar fluxo contínuo para aumento de escala é realmente a menor das vantagens que nós podemos encontrar nessas tecnologias, apesar de ser uma vantagem, obviamente. Bom, em termos de fotocatálise, eu gostaria de destacar para vocês o porquê que as tecnologias contínuas têm impactado muito fortemente as reações fotocatalisadas. Quando a gente irradia um balão ou um vaso reacional, a luz penetra nesse conteúdo reacional e começa a desempenhar o processo fotocatalítico, né? Seja ele por fotocatalisadores, seja ele pela própria absorção de luz dos substratos. Ocorre que, na medida que a luz penetra o caminho óptico que ela percorre dentro da reação, a transmitância, ou seja, a intensidade de luz que chega, por exemplo, para o centro do balão é muito menor. Então, dependendo do meio reacional que você tem, do quanto que a solução absorve a luz, é possível que você decaia até 90% da intensidade luminosa, vamos assim dizer, depois de penetração de meio milímetro, né, da reação. Ou seja, apenas moléculas que estão na casca do seu balão estão entrando em contato com a energia total oferecida pela lâmpada. Isso parece que pode ser resolvido por agitação, por exemplo, você vai fazendo uma agitação magnética, a solução vai homogeneizando e estaria resolvido o problema, mas não. As moléculas que estão na superfície do vaso começam a sofrer reações de uma maneira muito diferente das que estão mais internas, e isso gera um problema de subprodutos, isso gera uma série de problemas de logística e até escalonamento de reações fotocatalisadas. Então, as tecnologias contínuas, como você consegue colocar as reações químicas em tubos muito finos, irradiar esses tubos de uma maneira mais homogênea, ou seja, todo o conteúdo reacional entrar em contato com a mesma quantidade de energia ao mesmo tempo, o número de benefícios realmente é muito maior. Tá? Você sai de reações que duram dias para horas ou minutos, ou reações que dão rendimentos muito baixos, 10, 15, 20%, para reações acima de 90%. A gente tem vários exemplos sobre isso. Apenas para terminar essa parte motivacional, né, do seminário, do porquê utilizar tecnologias contínuas, os benefícios, e da demonstração do real uso dessas tecnologias na indústria, eu destaquei aqui poucos exemplos dos muitos que já existem, né, de produção de IFAs, né, de insumos farmacêuticos, na indústria de química fina, na indústria farmacêutica. Então, por exemplo, esse anti-inflamatório naproxenol já tem uma das suas etapas 100% adaptadas para condições contínuas, ou seja, já existem pessoas tomando medicamentos de prateleira que usam fluxo contínuo para fazer intermediários reacionais ou até IFAs, já é uma realidade. Também a planta da Sanofi, a Aventis, é um exemplo bem claro de produção de insumo farmacêutico em uma planta contínua.
A artemisinina, como todo mundo sabe, é um dos poucos e eficientes antimaláricos que são utilizados no mundo. A produção, o isolamento de artemisinina é feita da planta Artemisia annua, né? A França é um dos maiores produtores mundiais, mas recentemente a própria Sanofi desenvolveu uma planta contínua capaz de fazer até 60 toneladas, né, de artemisinina por ano, a custos bem mais baixos do que o simples isolamento. Tá? É feita aqui uma semissíntese, é verdade, mas é uma das primeiras plantas contínuas do mundo a produzir insumo farmacêutico em grande quantidade por fotocatálise, diga-se de passagem. E a gente tem aqui um exemplo do ano passado, a Novartis lançou aqui uma planta bem interessante, eles não disseram exatamente o que estão fazendo aqui por questão de segredo, mas é uma planta que trabalha tanto em condições contínuas quanto cristalização em sistema de batelada. E para aqueles que tiverem algumas curiosidades, a gente tem aqui um capítulo recém-lançado do nosso grupo, que vai contar um pouco de histórias de medicamentos, intermediários e substâncias bioativas que já estão sendo feitas em larga escala em fluxo contínuo. Tá? Bom, tudo isso para mostrar um pouquinho dessas aplicabilidades do fluxo, da realidade que isso tem tomado na indústria do ponto de vista mundial. Aqui é um exemplo de um equipamento comercial que nós temos no laboratório da Series, tá? O módulo eletroquímico, os módulos de coluna, de aquecimento e esfriamento, as bombas, sistemas de chip e o sistema de operação todo computadorizado. Mas a gente também não abre mão de poder construir os nossos próprios reatores. Uma das coisas que se critica muito no fluxo é que os equipamentos utilizados para se fazer as reações em condições contínuas são equipamentos muito caros, e de fato são, especialmente para a nossa realidade acadêmica no Brasil, mas eu diria para vocês que com algumas cylinder pumps, algumas bombas de alta pressão em alguns casos, como a da Knauer, e um pouco de criatividade e esforço, nós podemos montar o nosso laboratório de fluxo contínuo sem grandes dificuldades. Tá? E nós fizemos bastante isso no grupo já. A gente construiu reatores tube-in-tube, fotoreatores, utilizando materiais muito simples, a gente de várias fontes luminosas, evidentemente. A gente construiu também reatores em batelada para fazer reações com controle de temperatura, inclusive, em vários postos reacionais. Enfim, um pouquinho de esforço e criatividade a gente consegue produzir um verdadeiro arsenal de reatores no laboratório sem um investimento abrupto, né, que esses reatores comerciais acabam por custar dentro da nossa realidade, inclusive. Bom, muito bem, eu queria agora começar a mostrar para vocês alguns dos exemplos do nosso laboratório. O primeiro exemplo que eu queria mostrar já é um exemplo antigo, foi a primeira publicação do nosso grupo na área de fluxo contínuo, feita em 2015. Nesse trabalho, basicamente, nós sintetizamos uma biblioteca de porfirinas, né, utilizando a tecnologia contínua. Nesse trabalho, basicamente, o que nós fizemos? Nós somos capazes de operar os reatores em temperaturas muito acima daquelas que normalmente eram utilizadas na literatura para a síntese desses compostos. Além de outras variáveis mais que a gente estudou, que eu não vou entrar em detalhes, o que nós conseguimos obter? Bom, primeiro nós conseguimos obter uma grande biblioteca de porfirinoides, de porfirinas a serem estudadas por fotocatálise depois. Nós conseguimos escalonar a produção dessas porfirinas em quantidades pouco comuns para a literatura desses compostos. Nós conseguimos aumentar os rendimentos de produção desses compostos, que não tinham passado até então na literatura de 20%. Esses compostos, a síntese dessas moléculas realmente envolve muitos problemas e rendem moléculas com rendimentos considerados para a síntese orgânica realmente baixos. A gente conseguiu, de certa forma, um aumento de 50% no rendimento máximo relatado. Conseguimos escalonar, sim, foi uma das vantagens, mas eu diria que a produção rápida e eficiente de uma biblioteca bem relevante de porfirinas foi uma das melhores vantagens desse processo. Mais que isso, esses derivados eles são obtidos geralmente com bastantes impurezas, né, não oxidadas, e as condições contínuas permitiram obter esses derivados com altíssima pureza, o que é raro na literatura. Esses benefícios todos foram, inclusive, recentemente reconhecidos na literatura, né? Então, se você pegar aqui uma excelente revisão e de uma relevante revista, faz a linha do tempo de todas as metodologias desenvolvidas em química de porfirinas, e a nossa metodologia contínua é considerada na literatura desses compostos como a última inovação apresentada. Então, a gente ficou bastante feliz com
conhecimento, evidentemente. Bom, na sequência, nós demos, então, a início, né, a aplicação desses fotossensibilizadores em processos fotocatalíticos. Esse já é um segundo trabalho feito na área. Eu mesmo acabei desenvolvendo esse trabalho quando estive lá no meu pós-doc dos Estados Unidos, no grupo do professor McQuaid. Basicamente, o que nós fizemos aqui foi realizar um processo de fotooxigenação de beta-naftóis, com o objetivo de obter naftoquinonas nas mais variadas substituições e também nas mais variadas escalas. Esse é um setup muito simples, é um sistema de bombeamento, um sistema de fluxo, na verdade, segmentado, que nós chamamos, contendo solução, gás, solução, gás, solução, gás. Tá? Não é a versão mais eficiente de reações com interface gás-líquido, mas funcionou muito bem para o objetivo que a gente tinha à época. Basicamente, aqui, as reações que acontecem são reações de endoperoxidação desses naftóis, uma cicloadição 4+2 de oxigênio singlete, gerado, né, pelo ciclo fotocatalítico do fotossensibilizador. No caso aqui, nós estudamos uma série de porfirinas, eu destaco aqui apenas a ATPP como uma delas, mas foi estudada uma série de porfirinas visando testar a habilidade, né, de geração de oxigênio singlete e já a aplicação in situ da reação desse oxigênio singlete nesses substratos beta-naftólicos. E esse substrato, depois de sofrer a cicloadição 4+2 do oxigênio, perde água e fornece já a correspondente quinona ou naftoquinona. Nós somos capazes aqui de fazer experimentos de produção até 1,5 gramas por dia, né, desse derivado. Esse aqui é um produto natural, conhecido como juglona, que foi produzido numa única etapa a partir de um beta-naftol com essa reação, né? Esse foi o substrato modelo que nós utilizamos no processo de desenvolvimento. Aqui uma foto do setup real, e nesse caso a gente usou só uma lâmpada de LED, né, no centro desse reator. É um reator com reflexão interna, né, um reator onde a luz bate nas paredes dessa lata da Aldrich, vamos assim dizer, que nós construímos, e acaba concentrando a luz aqui dentro. E aplicando essa luz com bastante intensidade aqui no conteúdo reacional que está passando pelos tubos. Aqui eu destaquei, só estou destacando para vocês algumas poucas moléculas do escopo. A mais importante delas, nós somos capazes de produzir a menadiona, além da juglona, que é esse produto natural aqui que está sendo apontado. Comparações foram feitas em termos de batelado e fluxo. Então, no mesmo tempo reacional em que a gente produz obtém um rendimento de 82% em fluxo contínuo, apenas 11% é possível em batelada. Para a vitamina K, praticamente o mesmo resultado. Então, a gente consegue ver já de antemão uma série de vantagens, né, das utilizações de fluxo contínuo. Inclusive, nesse caso, em batelada, só traços foram obtidos, mas em fluxo contínuo foi possível obter 46% desse composto. Então, enquanto tecnologia facilitadora, acho que esse é um exemplo, um slide que mostra bem as vantagens da utilização das tecnologias contínuas. Na sequência, nós fizemos um update do nosso fotoreator e nós acabamos por adaptar nas paredes, né, dessa lata reflectiva uma série de placas de LED de alta intensidade, aumentando a capacidade de transmissão de luz do nosso sistema reacional e, consequentemente, aumentando a eficiência também fotocatalítica, vamos assim dizer, do nosso reator contínuo. Tá? Aqui só uma foto do tubo interno, né, onde eu enrolo aqui o tubo de PFA, que é um substrato, na verdade é um polímero, digamos assim, transparente, né, à radiação visível e até mesmo ultravioleta. Aqui também nesse trabalho nós construímos uma versão nossa, uma versão modificada do reator do professor Lei, que é o tube-in-tube. Nós adaptamos aqui para situações que nós acreditávamos ser importantes para o nosso trabalho, tamanho do reator, capacidade de oxigenação nesse caso, e dentre outras. Então fizemos a nossa própria versão do reator tube-in-tube. Como eu disse, esse reator ele tem um tubo fino, que é permeável ao gás, onde eu passo a solução dentro dele, e um tubo externo, onde eu aplico a pressão de gás e o gás difunde de fora para dentro da solução, dissolvendo grandes quantidades de oxigênio, hidrogênio, CO2, CO, amônia, dentre outros gases. Tá? Então, com uma eficiência muito grande, né, de dissolução de gases em solução.
Aqui é uma foto do setup final, então a gente tem aqui o bombeamento dos reagentes que foram feitos no nosso primeiro trabalho nessa área. Aqui a gente tem um sistema de válvulas para controlar o fluxo dos reagentes. Aqui a gente tem o tube-in-tube para fazer a oxigenação, o fotoreator para onde a fotooxigenação ocorre, e aí na saída desse fotoreator a gente acopla um sistema de aquecimento para fazer um segundo rearranjo que eu já vou mostrar para vocês. Essa é só uma foto do setup chamado o setup telescopado, né? Acho que não tem uma tradução muito fácil para esse termo, a gente chama de telescope, mas é um sistema de começo a fim reacional para fazer várias transformações em simultâneo. O primeiro estudo que a gente fez com um sistema como esse foi ainda seguindo nessa linha de fotooxigenações, só que agora nós partimos de alguns dienos que, ao produzir os endoperóxidos e mediante a ação de base, nós somos capazes de promover o chamado rearranjo de Kornbund-Lamair, ou seja, partindo de dienos, produzir hidroxicetonas em uma etapa end-to-end no único sistema. Tá? Então, esse foi um dos primeiros trabalhos que a gente estudou, usando esse novo setup reacional. A gente iniciou pelo ciclo octadieno, que acaba por render um endoperóxido relativamente estável, então a gente tentou trabalhar aqui em condições, digamos assim, mais seguras possíveis, apesar das tecnologias contínuas permitir essa segurança por definição. Como no primeiro momento a gente até pretendia isolar esse endoperóxido, nós optamos por fazer um endoperóxido que fosse conhecidamente na literatura mais estável. Então, nós produzimos esse endoperóxido, a gente otimizou toda a metodologia com as variáveis necessárias, aplicamos aqui na saída do sistema fotoreator um fluxo de base, de DBU, e aí obtivemos, então, após uma reação em batelado, produto de rearranjo em rendimentos bem acima de 50%, mas depois a gente conseguiu, como eu vou mostrar para vocês, otimizar muito mais esse processo. Tá? Esses foram só os primeiros estudos. A gente, então, nessa primeira etapa, conseguiu tanto produzir o endoperóxido e isolar, e numa segunda etapa, a gente fez em batelada também isolar o produto já rearranjado. Na sequência, nós pegamos também esse endoperóxido isolado, que foi possível isolar, e tentamos otimizar só a etapa de rearranjo em condições contínuas, utilizando tanto os reatores de microchip e aquecimento, e chegamos aqui só nessa etapa em 84%, mas também utilizamos o reator tubular, com aquecimento até bem mais ameno, vamos assim dizer, e chegamos em rendimentos de até 90% nessas condições. Feito isso, a gente então colocou em fluxo contínuo todo o sistema, desde a oxigenação, a fotorreação, a adição de base e o rearranjo também em sistema contínuo, para obter o produto telescopado, o produto final, em um único sistema, sem interromper os processos reacionais. Com isso, nós somos capazes de processar até 10 milimols do substrato, em 63% de rendimento global, ou seja, a fotooxigenação, o rearranjo, a obtenção do produto final, e em escalas de até 1 grama, e nós somos também capazes de rodar um escopo em condições contínuas. Essa foi uma grande inovação que a gente trouxe. Muitas vezes os escopos são rodados em bateladas e alguma outra reação testada em fluxo. A gente não, a gente optou em usar o nosso sistema, digamos assim, assistido por máquinas, né, para rodar todo o escopo, que trouxe uma série de agilidades para o nosso processo, uma série de vantagens para as reações que a gente estava desenvolvendo. A gente rodou em um curto espaço de tempo, vários exemplos e com rendimentos realmente, alguns mais baixos, mas rendimentos de até 92%. Esse trabalho trouxe algumas surpresas, eu vou destacar algumas poucas delas. Foi que, no decorrer do trabalho, alguns dienos começaram a render resultados um pouco surpreendentes. Então, ao invés de obter as hidroxicetonas desejadas, certo dia a minha aluna Juliana chegou e disse: olha, eu fiz um espectro de hidrogênio ontem, um clorofórmio deuterado, e hoje a substância já não é mais aquela, eu refiz, ele já é outra coisa. E nós vamos ver que aquela hidroxicetona produzida por alguns dienos acíclicos, especialmente com grupos aromáticos aqui em R1 e R2, davam origem, em presença de acidez, vamos assim dizer, diretamente aos furanos. Então a gente fez desse limão uma boa limonada e acabamos por adaptar no final do sistema mais uma reação química. Então, além da oxigenação, fotooxigenação, rearranjo, controlada por temperatura, a gente colocou mais um sistema uma adição, né, de PTSA para promover a formação dos furanos. E a gente foi bem sucedido com isso. Então, saímos de dienos, um monte de reações para chegar nos furanos.
Esse foi o resultado acidental mais relevante, eu diria, do trabalho. Tá? E a gente percebeu mais, a gente percebeu que se a etapa de rearranjo, ou seja, a adição de base, fosse feita a 0 graus, depois o tratamento com ácido, naquele sistema telescopado, o end-to-end que eu acabei de mostrar no slide anterior, era possível sim obter os furanos em até 58% de rendimento global. No entanto, se a etapa de rearranjo fosse feita a 25 graus ou aquecimento, a gente parava na dicetona, né, devido ao rearranjo básico aqui promovido. Então, se a gente obtém aqui, depois do rearranjo de cornemundilamera hidroxicetona em baixa temperatura, o processo de ciclização acontece pela ação do ácido. Porém, se a gente faz aqui esse rearranjo de cornemundilamera na presença de base com temperatura mais alta, ocorre uma deprotonação desse hidrogênio, esse sistema fica conjugado, depois a reprotonação já dá origem à dicetona, o que impede o rearranjo para obter o furano correspondente pela ação do ácido. Então, foi assim um resultado bastante surpreendente, o que mostra, inclusive, a versatilidade que as condições contínuas podem trazer para dirigir cursos reacionais, inclusive. Essa é uma das vantagens pouco exploradas no fluxo contínuo. Esse trabalho foi publicado no JLC e nós somos agraciados, inclusive, com a capa do jornal. Nós construímos essa capa na versão de agosto de 2018. Tá? Então, na sequência, nós continuamos aqui os trabalhos na área de fotocatálise e agora a ideia era começar a aplicar os derivados porfirínicos, não mais como energy transfer, ou seja, gerando oxigênio no singlete, mas também como fotocatalisadores por transferência de elétrons, como single electron transfer. E as reações modelos que nós escolhemos para dar início a essas tratativas, essas iniciativas, foi a geração de radicais a partir de sais de ozônio. E após gerar esses radicais ARIL, pela ação de transferência de elétrons das porfirinas, nós pretendíamos, então, aplicar a adição desses radicais numa série de substratos. Eu vou começar falando para vocês aqui na adição radicalar em olefinas ricas, né, objetivando a síntese de alguns fármacos, e na sequência, na adição radicalar em heterociclos como piridinas e diazinas. O primeiro trabalho que a gente fez, então, nessa área, provando, né, a habilidade das porfirinas atuarem como single electron transfer, foi esse de fotoarilação de enóis acetatos. É importante aqui chamar a atenção que até a presente data, né, não havia, quando nós iniciamos esse projeto em 2015 e 2016, não havia na literatura relatos da utilização de derivados porfirínicos não metalados enquanto agentes fotossensibilizadores por single electron transfer. Infelizmente, a gente acabou sendo o primeiro grupo a publicar essa aplicação fotocatalítica das porfirinas. Poucos meses antes do nosso artigo, acabou saindo um artigo no JACS mostrando essa versatilidade das porfirinas, mas isso não impediu que nós pudéssemos avançar e dizer, olha, porfirinas funcionam como single electron transfer. Então, nesse trabalho, o uso desses derivados porfirinoides permitiu cair a níveis fotocatalíticos muito baixos, né, comparados com a literatura, que chega até 5 mol%. A gente conseguiu sair de horas de reações para reações de 25 minutos, por exemplo, rendimentos bem altos comparados com a literatura dessa química, e estudar em batelada e fluxo contínuo um escopo realmente amplo, com segurança, escalabilidade, e em reações foram produzidas até 3 gramas de produto, utilizando o nosso sistema contínuo. Bom, indo aqui mais rapidamente, nós inicialmente fizemos então uma otimização dessas fotoarilações em condições de batelada, onde nós selecionamos mistura solvente, a concentração do catalisador. Então, aqui nós utilizamos uma porfirina fluorada, né, com 20 átomos de flúor na sua estrutura, e ela acabou indo melhor que a porfirina que não tinha esses átomos de flúor. A gente vai discutir isso daqui a pouco. A gente mostrou que os LEDs azuis eram melhores e também conseguiu mostrar que a baixa temperatura conseguia melhorar ainda mais esse processo. Tá? E aqui um ponto que eu destaco bastante para aqueles que trabalham com fotocatálise, que é a utilização de baixas temperaturas nesses processos fotocatalíticos, é bastante relevante e deve ser considerada, porque aumenta bastante o tempo de vida dos fotossensibilizadores e, consequentemente, a eficiência, né, do processo fotocatalítico. Na sequência, nós então desenvolvemos a reação na condição contínua, no nosso sistema reacional, e aí nós somos capazes então de obter rendimentos de 73% até 92%, e a gente conseguiu então fazer um escopo bem amplo, como eu disse, tá?
chegando até a capacidade de produção de 13,5 gramas por dia do substrato, naquele sistema bem simplesinho com a lata da Alpes. Aqui é um destaque do escopo, né, que nós analisamos uma série de sais de diazônio com grupos doadores e sacadores para fazer essa fotoarelação. Nós também avaliamos alguns enóis acetatos, né, e os rendimentos foram alguns pouco sucesso. A gente fez questão de colocar aqui que não renderam os produtos, mas muitos deles de rendimentos de moderados a excelentes. Na sequência, nós também testamos a produção do sal de diazônio in situ. Ao invés de gerar esses compostos que são conhecidamente explosivos e trabalhar com eles isolados, a gente construiu um sistema telescopado para gerar esses sais de diazônio in situ e então promover a fotocatálise na sequência. O que foi possível, apenas resumindo, nós chegamos em rendimentos de até 49%, ou seja, desde a geração do sal de diazônio até a produção do produto fotoarilado, e a gente mostrou que é possível gerar produtos em até quase 9 gramas por dia, utilizando esse sistema chamado end-to-end, ou seja, de começo a fim, incluindo geração do sal e a fotoarelação num único setup, num único sistema racional, obtendo de amina a cetona fotoarelada. Muito bem, aqui falar um pouquinho, né? Uma das coisas que nos intrigou muito é como que uma porfirina, se a gente olhar para o mecanismo dessa reação, contendo 20 átomos de flúor, é capaz de atuar como espécie redutora, ou seja, doando um elétron por sal de diazônio, melhor que uma porfirina que não tem 20 átomos de flúor. É algo bastante contraditório, né? Se espera que um composto que tenha, seja ele mesmo fotocatalisador, esse número de átomos de flúor, não vai querer atuar como espécie doadora de elétrons. Isso de fato acontece. Quando nós estudamos os potenciais de estado citados, foram medidos experimentalmente das duas porfirinas, e comparamos, né, a ação desses fotocatalisadores no sais de diazônio, a gente pegou um sal modelo, a gente percebia que tanto a porfirina não fluorada, quanto aqui em vermelho a porfirina fluorada, tinha uma energia livre compatível com a doação de elétrons para ambos os casos. Aqui, evidentemente, maior, ou seja, mais negativa, e aqui menor. Mas em ambos os casos era possível realizar a primeira etapa do ciclo, que era realizar a fotorredução do sal de diazônio para gerar o radical. No entanto, a porfirina fluorada era muito mais eficiente, foi bem mais eficiente do que a não fluorada. E a gente conseguiu mostrar que isso se dá devido ao turnover mais favorecido dessa porfirina, ou seja, ela retorna para o ciclo muito mais rapidamente do que essa. Isso porque o cátion radical no estado fundamental aqui gerado quer ou se reduz muito mais facilmente no ciclo fotocatalítico do que o cátion radical aqui gerado. Então aqui eu chamo a atenção para as pessoas que trabalham com fotocatálise a importância de você olhar o ciclo como um todo, e não apenas uma das etapas, a etapa inicial de fotoredox, vamos assim dizer. Aqui o mecanismo rapidamente apresentado para vocês. A gente tem aqui, então, a geração do radical arila, a adição na olefina, a geração dos intermediários e a obtenção final aqui do produto fotoarilado. Esse mecanismo foi estudado por técnicas de captura dos radicais, dentre outros estudos também com espectrometria de massa, e a gente, então, conseguiu mostrar definitivamente a ação de derivados porfirinos por single electron transfer em processos fotocatalíticos. Esse trabalho foi publicado no JOC e, na sequência, ele foi destacado como metodologia de destaque, vamos assim dizer, no Synfacts, em 2019. Foi considerado pelo professor Mark Lautens, né, como uma boa inovação em processos de fotocatálise, para nossa felicidade. Dando sequência, né, nesse trabalho, a gente então começou a utilizar os derivados porfirínicos para a produção de radicais e buscar as fotoarelações de piridinas inicialmente, e logo de cara nós fomos muito surpreendidos. A gente percebeu que sim, definitivamente as porfirinas atuam como fotocatalisadores single electron transfer, mas outros mecanismos de geração de radicais podem operar dependendo das reações que a gente está estudando ou realizando. E a gente percebeu que na fotoarelação de piridinas, a adição ou não de porfirinas não interferia na eficiência, na fotocatalítica do meio, ou seja, as reações aconteciam independente de ter porfirina ou não, para nossa surpresa. E aí nós percebemos e acabamos desenvolvendo um trabalho que aquele sistema, na verdade, sal de diazônio e piridina, estava passando por a formação de um sistema do tipo EDA, Electron Donor Acceptor Complex,
que basicamente já é a própria espécie fotocatalítica do meio, ou seja, eu tenho a complexação de uma espécie doadora e de uma espécie aceptora de elétrons. Essa espécie se torna fotoquimicamente ativa e é capaz de gerar por si só os radicais, independente de um catalisador, de um fotocatalisador adicional. Posto isso e observado isso, nós então desenvolvemos a metodologia de fotorelação dessas piridinas sem os fotocatalisadores, ou seja, só por EDA. Utilizamos uma série de parâmetros, como vocês podem ver, utilizamos um reator bem sofisticado, feito com as latas de sílica doadas pelo Grupo de Produtos Naturais. Obrigado, João, Fátima, Moacir, pela doação das latinhas. E a gente, então, conseguiu construir esse trabalho usando sistemas realmente muito simples de batelada, nesse caso. Aqui está a demonstração do escopo que nós fizemos de fotorelação utilizando o sistema fotocatalítico EDA. Então, a gente conseguiu uma série de substratos, eu não vou entrar em mínimos detalhes, vocês podem observar isso depois na publicação original. Então, a fotorelação foi bastante eficiente, com rendimentos de moderados a bem altos. A gente conseguiu também estudar algumas piridinas substituídas, outros sistemas heterocíclicos, e com isso nós conseguimos também depois mostrar a ocorrência do EDA, ou seja, os substratos, quando na sua forma isolada, eles não apresentam cor, quando são misturados, eles formam um complexo fotoativo, apresentam cor, e depois de fotocatalisados, já tem aqui o seu produto. A ocorrência, essa banda preta aqui é chamada banda de transferência de carga, ou seja, é a banda que surge quando da mistura dos substratos que dão origem ao EDA. Então, nós mostramos tanto por UV quanto por RNN, a ocorrência desse complexo EDA, e na sequência também estudamos o mecanismo mostrando que a melhor sistema a ser utilizado era um sistema de cloridrato de piridina que em equilíbrio gerava piridina livre, permitia a formação do EDA. Na sequência, esse complexo era fotocataliticamente permitia a originar os radicais arila, e esses radicais arila se adicionam mais facilmente no íon piridínio do que na própria piridina, e isso permitiu então obter as piridinas substituídas em grande eficiência. Esse trabalho também foi publicado no JLC, basicamente quem desenvolveu esse trabalho foram os alunos de doutorado Aloísio e o Rodrigo, que ainda está no grupo. Um trabalho realmente bem interessante para a nossa equipe. Na sequência, o Rodrigo e o Lucas avançaram com o escopo dessa reação e estudaram também as reações de fotorelação de demais diazinas, ou seja, compostos com 2 átomos de nitrogênio, e obtiveram, então, um sistema que o Rodrigo mesmo construiu, de fotocatálise, ou seja, um reator fotocatalítico construído também no nosso laboratório, que foi projetado para monitorar os tempos reacionais, para monitorar se a gente tinha interrupção de iluminação ou não, enfim, uma série de programações aqui em Arduino. E também fomos capazes de gerar um escopo bastante relevante de heterociclos arilados, em rendimentos satisfatórios, bastante relevantes, e também escalonamentos em escalas de até quase grama dos substratos piridínicos, ou melhor dizendo, diazínicos monoarilados. E como eu mostrei para vocês aqui, desculpa, esse trabalho foi publicado no RC Advances mais recentemente, no ano passado. Na sequência, eu vou selecionar para vocês aqui um trabalho que foi uma colaboração nossa com o grupo do professor Giovanni Amarante, o Gabriel, o aluno do professor Giovanni, veio para o nosso laboratório, passou aqui uma temporada de quase 1 ano e desenvolveu um trabalho brilhante, versando sobre a reação de trifluormetilação de sistemas olefínicos conjugados, como esses que estão apresentados, esses beta-cetoésteres aqui. Basicamente, esse trabalho ele tinha sido iniciado pelo uso de catálise com complexos de rutênio, mas no decorrer do trabalho nós notamos que, de novo, poderíamos remover o rutênio, porque esse trabalho funcionava muito bem com o uso de complexos EDA, especialmente pela adição de uma amina aromática terciária, que ao complexar com o reagente de um Emoto, forma o complexo EDA e permite a geração dos radicais CF3. Aqui está um exemplo do escopo reacional. Esse aqui é o reagente de um Emoto, essa é a amina utilizada para formar o complexo EDA. A gente foi capaz aqui de produzir em fluxo contínuo, isso é importante dizer, todo o escopo foi rodado em fluxo contínuo,
moléculas trifluormetiladas em rendimentos, eu diria, considerados bastante relevantes, né, de até 86% de rendimento, variando bastante a propriedade desses beta-cetoésteres, bem como obtendo em condições bem rápidas, reações de 30 minutos, quantidades significativas desses produtos. Nós também fizemos um estudo no mecanismo dessa reação, tanto por UV-Vis, né, mostrando a ocorrência do complexo DA, também foram realizadas simulações teóricas, comprovando, né, a formação desse complexo DA, onde nós podemos ver aqui, né, alguns estudos de simulação de coordenadas de reação, dentre outros, e a gente então mostrou que realmente o que acontece aqui é que o complexo DA gera o radical CF3, ele se adiciona, e na sequência a gente tem o produto de trifluormetilação. Essa é uma reação muito útil para a indústria, tanto que foi também mais recentemente destacada no Synfacts como uma grande inovação metodológica, uma boa contribuição, especialmente na área de flow chemistry. Na sequência, eu vou falar aqui rapidamente, o meu tempo já está praticamente se esgotando, mas eu vou comentar para vocês algumas das iniciativas que a gente tem na área de eletrossíntese. Todo esse trabalho se iniciou lá no grupo do professor Tim Noyle, hoje na Universidade de Amsterdã, mas até então essa parceria foi feita em grande parte em Eindhoven, na Holanda também. Esse trabalho foi todo viabilizado até o momento pelo nosso ex-aluno de doutorado, Aloysio, um aluno brilhante do nosso grupo, que foi para o doutorado de sanduíche, que realmente fez trabalhos muito, muito importantes. E que hoje no grupo acabaram por florescer para vários outros trabalhos. A gente tem alguns estudos eletroquímicos de eletrossíntese em desenvolvimento no nosso grupo. Eu não vou ter tempo de mostrar esses estudos mais novos aqui hoje, eles ainda não estão publicados, mas assim, o Aloysio acabou por abrir portas muito importantes para a nossa equipe nessa área de eletrocatálise. E evidentemente potencializada e permitida, né, pelo professor Tim Noyle, que abriu portas para a gente lá. Então, o primeiro trabalho que o Aloysio fez lá na Holanda foi, então, pegar a partir de alguns sulfetos arílicos e permitir a obtenção desses reagentes, né, de flúor, né, que são bastante importantes, sulfonilfluoretos, né, na química de marcadores de proteínas, enfim, é uma aplicabilidade muito ampla desses reagentes chamados sulfax, né, hoje numa série de químicas, especialmente na área de bioquímica. Então, foi feita uma metodologia de produção desses reagentes, fluoretos de sulfonila, a partir de sulfetos comuns, né, sulfetos arílicos ou tióis. Em condições eletroquímicas, utilizando um meio muito simples, né, fonte de fluoro KF, piridina, acetonitrila-água, em condições de reação embatelada até então, de 6 a 48 horas, vamos assim dizer. O setup eletroquímico bastante simples, um sistema de fonte, um sistema com 2 eletrodos de grafite e aço inox. Foi possível obter um escopo reacional francamente amplo, né, uma série de derivados do tipo fluoreto de sulfonila, em condições, digamos assim, bastante verdes, elegantes, em rendimentos muito, muito bons, né, ou até excelentes, eu diria. E também foi possível fazer essa reação de produção de reagentes sulfax em substratos tanto acíclicos, alifáticos, cíclicos, aromáticos, derivados de aminoácidos, dentre outros, tá? Essa metodologia ela foi também estudada enquanto seu mecanismo, então foi possível perceber alguns estudos mecanísticos que a produção, né, do fluoreto de sulfonila ela ocorria no processo de oxidação catódica, né? Então, desde o fluoreto, a produção do disulfeto, a produção desse sulfenil, o fluoreto de sulfenila, o fluoreto de sulfinila, até o fluoreto de sulfonila, né? Então, as várias etapas aqui de processos redox ocorrendo nesses reatores. Esse mecanismo foi, mais recentemente, ele acabou sofrendo algumas variações, né? Mas, assim, não foge muito ao que aqui está posto. Algumas evidências mais recentes mostraram que algumas etapas outras podem acontecer aqui nesse processo, mas basicamente é isso. E esse trabalho foi publicado no JACS, a primeira publicação nessa revista em parceria, né, envolvendo a parceria aqui do nosso laboratório com o professor Noy, para nossa felicidade. Na sequência, essa metodologia foi transposta para o fluxo contínuo, né, usando um sistema de eletroquímica que o professor Noy desenvolveu lá no laboratório dele. É uma célula eletroquímica bastante interessante, porque ela é de multiplataformas, ela permite
fazer escalonamentos e eficiências reacionais muito importantes, né? O que é um pouco difícil para algumas células comerciais, como a que a gente tem no laboratório, por exemplo. A célula dele tem uma série de vantagens, e esse trabalho, então, foi possível produzir uma série de fluoretos de sulfonila, né? Trazendo reações de até 36 horas, e em alguns casos até 48 horas, para 5 minutos de reação. Foi possível também escalonar até 10 milimols, ou seja, reações em vários gramas, né, desses derivados sulfonilados. Os rendimentos em fluxo chegaram a ser até 92%, ou seja, bastante relevantes em comparação aos de batelada, especialmente quando a gente coloca e inclui a variável tempo, né? E aí foi possível produzir esses reagentes do tipo Sulfex, né, de forma telescopada, sem necessidade de purificação dos intermediários, obviamente. E o último trabalho que eu queria mostrar para vocês é esse trabalho recentemente publicado na Chem, que também teve a participação relevante do Aloysio enquanto ele esteve lá na Universidade de Eindhoven, na Holanda. Hoje o Noel já está em Amsterdã, mas à época esse trabalho ainda foi feito, em grande parte em Eindhoven. Basicamente, nesse trabalho, eles desenvolveram, foi desenvolvido, né, com a colaboração também do nosso grupo, vamos assim dizer, a síntese de azeridinas do ponto de vista eletroquímico, utilizando alcenos e algumas aminas primárias. Nesse trabalho foi produzido também um escopo bastante amplo, né, como vocês podem ver, envolvendo uma série de estirenos aqui, diferentes aminas. Nesse trabalho foi possível verificar aquilo que é comum na química de azeridinas, né, isolar alguns derivados do tipo azeridina, mas também em alguns casos foi possível ou necessário, vamos assim dizer, realizar uma transformação posterior no sentido de permitir o isolamento do produto, né, já que algumas azeridinas são bastante instáveis. Tudo isso foi feito também em regime contínuo, como está aqui mostrado. O mecanismo também foi devidamente estudado. Foram feitos aqui estudos eletroquímicos para suportar as propostas mecanísticas, ou seja, geração do radical na dupla, adição da amina, radicais intermediários, que na sequência permitem a obtenção aqui eletroquímica da aziridina correspondente. Foram feitos também estudos teóricos para suportar esse mecanismo reacional. Eu não vou entrar em detalhes por uma questão de variável tempo, mas um trabalho realmente bastante completo, publicado também numa revista bastante relevante, que é uma honra para a gente, um orgulho muito grande. E o que mostra aqui, né, a importância desse processo de internacionalização, dessa parceria com grupos do exterior, que somam muito valor e que, acima de tudo, despertam nos nossos grupos aqui no Brasil também uma série de possibilidades e realização de estudos que realmente modificam a dinâmica do nosso grupo hoje em dia. Tá? Então, hoje, se nós estamos fazendo estudos de eletrocatálise, é porque realmente essa interação com o professor Noel foi bastante positiva e bastante contributiva também. Isso é uma questão que é importante dizer, né? A gente participou desses trabalhos e efetivamente no desenvolver deles. Bom, para finalizar então a apresentação aqui para vocês, eu queria colocar algumas perspectivas gerais, né? Eu realmente acredito que as tecnologias contínuas já entregaram, já mostraram a que vieram, né? Mas ainda tem muito a entregar, tanto para a ciência básica, no caso da academia, mas também para a indústria, e é um campo aberto, né? Acho que as novas descobertas estão aí. A gente já descobriu uma série de coisas novas trabalhando com fluxo contínuo e descobrimos as coisas a cada dia que a gente trabalha. Há uma vertente hoje que mostra que muitas reações seguem cursos reacionais e mecanismos diferentes quando da utilização de condições contínuas, o que é esperado, mas ainda pouco explorado e pouco provado, né? A gente mostrou o potencial, desculpa pessoal, das porfirinas enquanto fotocatalisadores, principalmente por single electron transfer, que é algo que ainda pouquíssimo explorado e à época praticamente nada quando nós publicamos o primeiro trabalho, e isso evidentemente deve ser mais explorado e avaliado em futuro próximo. A luz visível, ela deve ser mais usada sim, porque ela é limpa, ela é disponível, eu diria que é o reagente mais verde que existe, né? Um dos reagentes mais simples e verdes que nós podemos ter, né? Então, tanto a luz quanto os elétrons, a aplicação de potencial, né, os volts, vamos assim simplificar, são excelentes promotores de reação. E o mais importante, né, tanto a fotocatálise e mais especialmente a eletrocatálise, tem essa capacidade de
de ser muito quimio-seletivo, né? De produzir reações naquele ponto desejado devido à aplicação de potenciais específicos. E eu acho que realmente, na minha opinião, a nova onda da química orgânica sintética ela vai envolver a eletrocatálise, mas também o processo de fotoeletrocatálise, que é muito desafiador, mas que já tem algumas coisas saindo nesse sentido aí, tá bom? E para finalizar, eu diria que não existe vida fácil para trabalhar com fluxo, né? Fazer fluxo não é apertar botão, fazer fluxo não é comprar uma máquina e botar ela a funcionar e a máquina faz para você. Tem muito desafio, tem muita coisa para desenvolver, tem muito aprendizado, né? Tanto de engenharia quanto de química orgânica sintética para se ter, mas que essas tecnologias facilitadoras, né, como, por exemplo, fluxo contínuo, são realmente fascinantes e devem ser usados. Eu fortemente os encorajo a seguir nessa linha, até porque a indústria já mostrou que precisa de gente nessa área e nós temos poucas pessoas trabalhando nesse sentido ainda, no Brasil em especial. Bom, queria só deixar aqui, como esses slides vão ficar disponíveis para vocês, algumas das nossas contribuições em fluxo contínuo. Esses são alguns artigos que eu selecionei nos últimos anos, que nós temos publicado na área, seria os nossos papers na área de fluxo. E também tenho que agradecer os autores de todo o trabalho, obviamente, o time, o Luísio, a Juliana, o Lucas e já não estão mais, e a Natália, eles já não estão mais no grupo. O Luísio está fazendo um pós-doc em Campinas, a Juliana está nos Estados Unidos, ela fez uma parte do sanduíche lá e depois voltou, foi contratada no Medicines for All. O Lucas e a Natália está na indústria, o Lucas tá indo para o exterior fazer o doutorado dele, a Aline acabou de concluir o doutorado no nosso grupo, o Rodrigo faz doutorado. Então, esses foram os que participaram, vamos assim dizer, mais ativamente dos trabalhos que eu aqui mostrei, mas tem alunos novos no grupo, a Betânia fazendo doutorado, o Thiago mestrado, o Rony, o Guilherme é um pós-doc da equipe também que chegou há pouco tempo, a Flávia, o Hiroshi, a Carol e a Nath também. A Flávia, o Hiroshi e a Carol são ICs e a Flávia, a Nath e o Hiroshi são ICs e a Carol acabou também de chegar para fazer o doutorado no grupo. Então, esses são as pessoas que hoje compõem efetivamente o grupo, vamos assim dizer, e esses aqui são as estrelas do trabalho, vamos assim falar, e que já nos deixaram para seguir as suas vidas. Quero agradecer ao CEPOF, que é o Centro de Ótica Fotônica, um CEPID da FAPESP, no qual nós fazemos parte, no qual o nosso laboratório é membro e atuante nessa equipe. A FAPESP, obviamente, por cobrir grande parte, esmagadora parte dos financiamentos do nosso grupo, não só pelo CEPOF, mas também nos projetos individuais da nossa equipe. O professor Tim Broxson, que é não um colaborador, mas um parceiro de fato de todos os trabalhos que a gente desenvolve. As empresas que são parceiras do nosso grupo também, a Nanomed e a CERT, a Amanda Gesimar e seus diretores, ao CNPq e a CAPES pelas suas contribuições, ao PPGQ, obviamente, ao Cersusquem e GSK pela brilhante oportunidade que tem me dado aqui nesse dia para apresentar o trabalho, e obviamente ao nosso departamento, ao SCAR, pela oportunidade de aqui falar para vocês. Muito obrigado a todos, eu fico agora à disposição para as perguntas. Ótima pergunta, João. Nas reações em condições contínuas, o João pergunta aqui se nessas reações é possível controlar a estereoquímica. A resposta é sim, porque as condições contínuas, em geral, falando de maneira geral, né, permitem um controle de temperatura e de transferência de energia em geral, vamos assim dizer, muito preciso. Ou seja, eu consigo esquentar muito homogeneamente e consigo esfriar bem e homogeneamente a reação. E isso sim traz um controle cinético muito preciso para essas reações, permitindo sim o controle estereoquímico. Tem exemplos na literatura em que você consegue dirigir a estereoquímica dos produtos através dos controles promovidos por fluxo contínuo. Então, sim, é possível, em especial, induzir uma melhor enantioseletividade, né, das reações pelo esse preciso controle das condições reacionais. A gente está desenvolvendo no grupo agora, inclusive, a síntese de um fármaco que envolve o controle de enantioseletividade e a gente espera em breve aí ter os resultados para mostrar. E as condições contínuas prometem fazer muito resultado. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta também depois, fico à disposição. Né? Acho que é fácil me encontrar, no site do departamento tem aí meu e-mail, meus contatos, fiquem à vontade para poder interagir, perguntar, enfim, fico à disposição de todo mundo também.